Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 desse mini curso desse fim de semana, intitulado Estados Emocionais da Alma e o Fenômeno da Sincronicidade. Bom, eu lembro que antigamente eu não gostava muito de ouvir falar do fenômeno da sincronicidade e vários psicólogos junguianos, colegas meus, também não gostavam de ouvir falar do fenômeno. Né? Eles tinham os motivos deles, né? E eu tinha os meus. Né? E qual eram os meus motivos? O meu motivo principal de não gostar muito de ouvir falar do fenômeno sincronicidade, embora hoje eu seja diretor-geral e psicólogo do Espaço Sincronicidade, né? Por quê? Porque foi criado por coincidência significativa no dia 26 de julho, que é o dia do aniversário do Jung, e a minha clínica é uma clínica junguiana, né? Porque eu sempre achei que sincronicidade é simplesmente o nome de um fenômeno. É um fenômeno que ocorre. E quando você cita simplesmente o nome de um fenômeno, você não está explicando o fenômeno. Né? Acontece uma coincidência e você fala, isso é sincronicidade. Né? Eu tinha esse motivo para recusar encaixar o fenômeno numa ordem psicológica, num modelo psicológico. Né? E aí, pessoal, sincronicidade não é qualquer coincidência. Tá certo? Sincronicidade é uma coincidência com significado, tá certo? E é o trabalho que se dá com esse significado de fundo emocional, de fundo afetivo, que revela algo sobre o si mesmo e que revela algo sobre a alma humana. Né? E eu comecei a me interessar mais pelo fenômeno da sincronicidade por conta disso. Por quê? Porque fala da alma, fala do si mesmo, fala do self, fala do mundo, fala da psique. E sempre que existe, repito, o tema do nosso minicurso são os estados emocionais da alma, sempre que existe emoção envolvida, afeto, sensibilidade, né, nós podemos compreender o que o fenômeno da sincronicidade significa. Né? E é por isso que nós precisamos sempre perguntar o que isso significa. O que isso significa? Eu pergunto muito isso aos meus pacientes porque o próprio Jung perguntava. Né? No livro Sobre Sentimentos e a Sombra, há várias passagens que o Jung explica e algum conteúdo e pergunta o que isso significa. O que isso significa? E também eu, pelo menos, tenho o hábito de quando eu vou explicar uma coisa ao paciente, sempre que eu termino a explicação, eu pergunto, faz sentido? Faz sentido? Né? É uma forma de me conectar com o paciente. Então, o modelo de sincronicidade que se encaixa no modelo de psique do Jung pode gerar em nós, inclusive, um novo interesse pelos fenômenos psicossomáticos, ou seja, pelos fenômenos do adoecimento. Tá? Porque nós vamos trabalhar com emoções. E muitas vezes, quando nós adoecemos pelas emoções. Então tá aí, se você é um psicólogo clínico que gosta de trabalhar com as emoções, que sente necessidade de trabalhar com as emoções, o fenômeno da sincronicidade diz muito respeito às emoções, porque são as emoções que geram em nós a atitude simbólica de perceber um significado. São as emoções que geram, em relação ao fenômeno da sincronicidade, uma relação de sentido, uma relação de significado. A causalidade, gente, é uma sequência de fatores no tempo. A sincronicidade é um conjunto, é uma reunião de fatores, de elementos, numa relatividade do tempo e espaço que diz respeito a um sujeito. E é a forma como esse sujeito constrói a sua subjetividade que ele está diante das imagens do inconsciente, diante do cosmos, diante da totalidade. É na totalidade que a consciência e o inconsciente conversam e dialogam. E é na totalidade que a gente se transforma. Levando em consideração que o universo, por ser composto também de matéria e energia, é também em sua maior parte inconsciente. Os físicos falam que o que a gente conhece enquanto em termos de leis naturais corresponde a apenas 4% do universo. 96% do universo é composto por uma coisa que a gente não sabe o que é e que a gente chama de matéria escura, energia escura. Ou seja, o universo também é inconsciente, a energia também é inconsciente, a matéria também é inconsciente. E o nosso psiquismo está entrelaçado nesse unus mundus, matéria
e alma, ou psique e universo, são manifestações de um mesmo fenômeno. Tá? Então, a forma psicológica que a gente tem que estudar esses assuntos, observar, mensurar e replicar. Observar, a gente observa o afeto do paciente, a emoção do paciente. Mensurar, a gente consegue mensurar os complexos de tonalidade emocional. Né? A gente consegue por meio do teste de associação de palavras. E qual é o momento que a gente replica? A gente replica quando a gente simplesmente deixa o inconsciente agir. Deixar o inconsciente agir é fundamental. Eu conversei isso com um paciente meu ontem. Ele manifestou a neurose de angústia, tal, e em vez de eu tentar psicoeducar o inconsciente, a Marie-Louise Wolfram vai falar para a gente não fazer isso. A gente pode psicoeducar a consciência. A gente pode psicoeducar o ego. Mas a gente não psicoeduca o inconsciente. A gente simplesmente permite que o inconsciente se manifeste. A gente simplesmente permite que o inconsciente haja. Ou seja, é importante a gente esperar o inconsciente agir. Eu tinha uma paciente borderline que uma vez chegou aqui na clínica porque havia se separado do marido e não sei o que. Borderline geralmente tem uma história de desamparo. Geralmente o borderline traz uma história de desamparo. E eu servi um suco para ela, um chocolate que aqui tem, né? Principalmente para os atendimentos de manhã cedo, porque os pacientes terminam tomando um café aqui na clínica. Então o paciente vem para a clínica e aqui o atendimento era 9 da manhã com essa paciente borderline. Eu deixava umas bolachinhas de biscoito, um chocolate, um suco para ela tomar um café da manhã, né? Conversar com ela e tal. Antes do atendimento ser formalizado, né? A gente comia alguma coisa e depois eu iria atendê-la. E ela estava falando do marido, não sei o que, preparando o suco. E de repente o suco caiu na mão dela e foi suco para todo lado, o suco molhou a mesa. E ela continuou falando, ou seja, o estado emocional dela gerou aquele derramamento do suco, né? Aí depois eu falei, pois agora pega o suco e coloca dentro da caixa. Ela falou, isso é impossível. Pois é, não dizem que não adianta a gente chorar pelo leite derramado? Assim é o teu relacionamento com o teu ex-marido. Não tem como voltar atrás. E aí teve uma sessão que ela faltou, a professora não veio, mas que no exato momento da sessão ela estava andando na rua e encontrou face a face com o marido dela. Ou seja, ocorreu uma sincronicidade, porque era o momento em que ela não veio a sessão, ela estava na rua tendo um confronto com a própria imagem do inconsciente dela representada fisicamente no marido. Tá? Então, assim, esses fenômenos ocorrem. O próprio Jung vai falar que tanto faz a psique individual e também a psique coletiva. Tá? Porque uma vez Jung refletindo sobre o mal-estar na civilização, porque Jung também refletia sobre o mal-estar na civilização, e ele vai dizer que o mal-estar na civilização corresponde à perda do arquétipo, à perda da vida arquetípica. Ele entendeu, né, que o paganismo e o cristianismo durante séculos e séculos lutavam entre si, né? Ou seja, a ordem cristã lutava contra a ordem pagã, a ordem cósmica, metafísica, teológica lutava contra a ordem da natureza. O paganismo, em grande parte, é uma religião do mundo natural, e que essa história não iria acabar tão bem, porque a tendência seria os dois se destruírem e haver a perda da energia psíquica, a perda da luminosidade de ambos. E ele estava muito preocupado com isso. E aí ele estava caminhando numa praia, de repente ele viu um peixe tentando engolir uma serpente e os dois morreram. A serpente morreu porque o peixe a prendeu, né? E o peixe morreu asfixiado porque não conseguiu devorar a serpente. Aí ele pensou, olha aí, o peixe é um símbolo cristão e a serpente é um símbolo pagão. A serpente foi devorada, quase seria devorada pelo peixe. O peixe tentou devorar a serpente e ambos morreram. É isso. É o fator objetivo que se manifesta no mundo. E como Jung estava pesquisando esse assunto, essa relação entre o paganismo e o cristianismo, ele se viu mais uma vez diante do fenômeno da sincronicidade. Né? Tem um paciente aqui, na verdade, um inscrito do canal, né? Que relatou um sonho aqui no canal, o nome dele é Yuri, né? Que ele estava caminhando dentro de uma igreja, no sonho,
no andar de cima de uma igreja e de repente o chão cedeu, que era o chão de madeira, e ele caiu metros e metros e metros do subsolo da igreja. Quando ele caiu no subsolo da igreja, ele percebeu que o subsolo daquela igreja era uma outra igreja, sendo que uma outra igreja mais primitiva, mais antiga, os objetos sagrados mais antigos, com madeira podre, né? E esse sonho marcou a, a vida dele, né? Ele teve esses sonhos há alguns meses. E quando ele estava vendo meus vídeos aqui no canal sobre a missa tridentina, que é a missa mais antiga da Igreja Católica, e o seu duelo, né, com a missa nova, a missa de Paulo VI, que muitos teólogos falam que tem elementos de paganismo, ou seja, não deixa de ser uma recapitulação também daquela visão que o Jung teve, do duelo entre o cristianismo e o paganismo. Não é que a missa nova seja pagã, mas segundo os teólogos tem elementos de sincretismo, de paganismo. Quando eu estava falando da missa tridentina e tal, Yuri, que é um inscrito do canal, ele estava ouvindo, lembrando do sonho, que ele havia caído de uma igreja nova para uma igreja mais antiga, lembrando do sonho, porque eu estava falando da missa tridentina, do rito de São Pio V e tal, e de repente ele estava sentado na cama, vendo meu vídeo, a cama quebrou e ele afundou na cama. Ou seja, aconteceu algo muito parecido com o que havia acontecido no sonho. Aconteceu uma sincronicidade. Se no sonho o chão que ele estava caminhando quebrou, o assoalho de madeira quebrou, ele caiu metros e metros no subsolo de uma igreja, na vida, no estado de vigília, né? Que ele estava sentado na cama vendo o meu vídeo, que eu estava falando da missa antiga, e ele pensou no sonho e a cama quebrou, é porque o fato objetivo foi a cama quebrar. Foi o símbolo mais próximo que o inconsciente encontrou para fazê-lo lembrar daquele sonho, para entrar em sincronicidade com aquele sonho. O estado psíquico dele, o estado psicológico dele e o estado físico, o objeto físico, ou seja, a cama quebrar. Claro que na dinâmica compensatória do inconsciente, o sonho vai mostrar para esse escrito o que falta na consciência dele, o que falta, qual o símbolo que falta na consciência dele. O sonho tem um porquê e o sonho tem um para quê. Tá? Então, o inconsciente vai gerar um símbolo no sonho, que é um símbolo compensatório, que vai tentar equilibrar os opostos. E por meio dessa simbolização, por meio da descoberta do significado desse símbolo, ele vai ter, esse escrito, uma transformação da consciência dele, ou seja, uma transformação do desenvolvimento dele. Como é que a gente sabe que sentido é esse, que significado é esse? Fazendo terapia, fazendo análise, fazendo psicoterapia. Então, assim, como eu sei que esse inscrito ele acompanha o canal, o que eu sugiro a ele? Fazer terapia comigo? Não, eu não estou aqui para vender nada, certo? Se ele quiser, claro, a gente até já conversou em termos de aconselhamento psicológico e tudo. Mas o que eu sugiro a ele simplesmente é: qual o seu estado emocional, que relação de significado você constrói com esse sonho, né? E se você poderia escrever escrita automática mesmo, em prancheta, tal qual o Jung recomendava, escrita automática, para que você possa descobrir o sentido desse sonho, o significado desse sonho. Se você quiser me entregar, você me entrega, que aí eu te dou uma devolutiva, tá certo? Já aconteceu, gente, de uma inscrita do canal vir fazer terapia comigo. Já aconteceu, eu gostei tanto dos teus vídeos que eu quero ouvir você pessoalmente. Ela veio fazer terapia comigo e ela ainda está em terapia comigo. Mas o objetivo dessa série de aulas, desse minicurso, é comunicar um pouco da experiência clínica que eu tenho em torno da psicologia do Jung. E claro, quem quiser fazer terapia pode fazer comigo ou com outro psicólogo junguiano. Tá? Pode fazer com outro psicólogo junguiano ou com outra linha de uma outra abordagem, mas o objetivo é que a gente tenha um pouco mais de conhecimento no que diz respeito à clínica do Jung. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, comentem, divulguem, compartilhem.
Próximo fim de semana vai haver outro minicurso. Esses minicursos vieram para ficar. Enquanto eu for vivo ou existir o YouTube, sempre haverá um minicurso nos fins de semana sobre a clínica do Jung. Ou seja, serão 52 minicursos por ano. Serão mais de 100 minicursos a cada 2 anos. Então, serão, Deus concede, né? Como diria Jung, Deus concede centenas de minicursos sobre todos os aspectos da clínica do Jung. É isso, pessoal. Realmente agradeço a vocês de coração pelo engajamento. Façam perguntas, comentem, para a gente continuar dialogando sobre esses temas tão interessantes da clínica junguiana. É isso. Muito obrigado.